Olá, meu nome é Thais Maciel, sou jornalista e mãe, e hoje eu tô aqui pra conversar uma coisa muito séria com você, porque foi uma coisa muito séria que eu tive que conversar comigo mesma. A comparação pode estar te matando. E eu não vou falar só porque isso é uma pauta em alta agora com as comparações que nós temos em relação a outras mulheres no Instagram. Não só mulheres, mas outras vidas, viagens, sucesso, prosperidade, dinheiro, porque que tal coisa tá dando certo pra alguém, pra mim não tá. Tô fazendo a mesma coisa, só que não tô tendo os mesmos resultados. Isso tá rolando nitidamente, mas eu vou falar porque justamente nesse momento tô lendo um livro fantástico que explicita, que deixa bem explícito o quanto isso é prejudicial. E assim como o autor ressignificou para mim a palavra comparação com outras vidas, demais vidas, eu vou passar esses conhecimentos para vocês agora. O livro chama 12 regras para a vida. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição. Essa regra mudou a minha vida, mudou completamente meus padrões de pensamento. Quando eu olho ou não a vida de alguém no Instagram, em algum lugar, por mais que isso seja uma coisa completamente natural do ser humano, atualmente a gente só vê pessoas com filtros na cara no Instagram, então a gente começa a se achar feio. A gente vê só mulheres extremamente sem barrigas ou com barrigas negativas. Então, se você tem uma pochetinha pequena que seja, você já se acha gorda. É uma dismorfia corpórea que rola atualmente, que é uma coisa que não existia antes. Não existia, porque não existia tanto vídeo. Existe só o da televisão lá, ok? Mas agora todo mundo faz vídeo, a gente vê coisas o tempo todo. Então é inevitável, se a gente não tiver a cabeça muito firme, a gente se afundar em comparação. A regra é: se compare com quem você foi ontem e não com quem outra pessoa é hoje. Muito antigamente, nós morávamos, né, em comunidades rurais. Pode ver o tempo dos nossos pais, dos nossos avós. Então, assim, para você ser um destaque, você era um destaque em meio a pouquíssimas pessoas. Numa turma de 20 alunos do terceiro ano do ensino médio, existiam, sei lá, 10 mulheres, e dessas 10, uma podia ser a rainha do baile de formatura, assim, a mais bonita, mais, nanã. Ou então, dessa mesma turminha, tinha 5 competindo em quem ia ser melhor matemática. Aí um ganhava, né, entre os 5. Beleza. Se você é uma pessoa extraordinariamente bonita, se você é uma pessoa extraordinariamente inteligente em matemática, qualquer que seja o seu talento, em meio a tantas pessoas que existem hoje, e com seus talentos expostos, né, na internet, você é extraordinariamente lindo junto com mais 50 mil pessoas. E os extraordinários começaram a se sentir comuns. Ninguém mais se acha tão especial porque existem tantos outros especiais assim como nós ou mais. Tem uma frase do livro que eu vou citar. Até mesmo a atriz mais deslumbrante de Hollywood algum dia se transforma na rainha má em uma vigilância eterna e paranoica pela próxima Branca de Neve. Isso é naturalmente as pessoas não aceitando a velhice. E cada vez mais pessoas lindas, magníficas, maravilhosas, aparecendo com as peles esticadas. E essas mulheres que já envelheceram não conseguem aceitar a idade. E nisso começa a demonização facial, que não é só em relação à harmonização, mas é em relação a vários procedimentos estéticos que deixam as pessoas cada vez mais superficiais e que de alguma forma rugas incomodam, mesmo sendo coisas extremamente naturais e biológicas. E por que isso acontece? Pode perguntar pro seu psicólogo. É como se fosse um delírio coletivo mesmo, entende? Como se a gente estivesse num mundo imaginário em que as coisas são perfeitamente eternas e que a juventude é a melhor idade, em que estar magra, bonita, plena é a melhor versão. Tipo, quem se importa se você é o primeiro-ministro do Canadá, se tem outra pessoa que é o presidente dos Estados Unidos? É como se tivesse uma voz dentro de nós, crítica, extremamente crítica, que buzinasse alguma coisa desse tipo o tempo todo no nosso ouvido. A nossa própria voz crítica é muito difícil de ser silenciada. A crítica, ela é muito importante. Porque existem vários artistas medíocres, cozinheiro meia boca, músico desafinado, sabe? Crítico tá aí pra isso. Poxa, vamos melhorar isso aí e tal, né? Vamos elevar esse padrão. Isso é o saudável. Mas ela realmente tem que saber o lugar dela. Ninguém é igual em habilidade ao resultado. E nunca vamos ser. Fracasso é o preço que a gente paga por existir padrões. E aí, uma geração inteira de psicólogos recomenda a ilusão positiva, né? A gente só pensar positivo, positivo, as coisas positivas estão acontecendo na nossa vida, para minimamente manter a saúde mental das pessoas. Como se as coisas fossem tão terríveis que só uma ilusão positiva pudesse nos salvar. A gente não precisa viver nessa ilusão, sabe? Se a gente conhecer a verdade sem filtro,
se a gente for imparcial e analisar a vida como ela é. É o mesmo sentimento, como se a gente estivesse seguindo o fluxo. Se as cartas elas estão sempre contra você, talvez esse jogo pode estar sendo armado por você mesma, mesmo que você não se dê conta disso. Se a sua voz interna faz você duvidar de todo o valor, de tudo que você faz, talvez você devesse parar de ouvi-la, porque ela não é verdadeira. Essa voz crítica, ela diz coisas ruins até quando as coisas estão perfeitamente boas. Ela consegue menosprezar uma pessoa que tá impecável. Aquela pessoa é muito bem sucedida e tal, mas eu tenho certeza que ela passou por cima da cabeça de alguém para conseguir estar naquele lugar. Então, qual o nível de confiabilidade essa voz tem nesses momentos de exagero? Por isso que o autor nos convida a refletir e perceber essa tagarelice crítica que existe na nossa mente. Tornar a nossa vida irrelevante não é uma crítica profunda do nosso ser, é só um truque barato da nossa mente racional. Por isso que ele explica sobre ganhar e vencer. Quando a gente fica com essa vozinha crítica assim, e a gente busca ganhar, busca ser melhor, busca essa comparação incessante para estarmos acima, a gente pode até ganhar, mas a gente não vai vencer, entende? Porque crescer é a forma mais importante de ganhar. Na maioria das vezes a gente desvaloriza demais o que tem e valoriza muito mais o que a gente não tem. Existe sim uma utilidade real na gratidão, porque ela é uma proteção contra a vitimização e o ressentimento. Enquanto seu casamento ele é estável, feliz, seus filhos, tudo é maravilhoso, sabe? Sua família é extremamente unida. E assim, a celebridade que você mais ama, mais acompanha, ela pode ser uma pessoa extremamente preconceituosa e insatisfeita com o próprio corpo. Será que a vida dela é realmente preferível à sua só por causa de bens materiais? Ou por causa do recorte que ela escolhe te mostrar? E isso sempre leva a uma conclusão sobre a injustiça fundamental da vida, como se tudo levasse à injustiça. Como se de alguma forma ela tem poder, a fama é bonita e eu tô na merda aqui no emprego que eu não gosto, faltando dinheiro e tô gorda. E dessa maneira a nossa motivação para fazer qualquer coisa é minada. Quando a gente escuta essa voz crítica, a gente não facilita nada pra gente, pro nosso crescimento. E é importante a gente ir consultando nosso ressentimento com algumas perguntas, tipo, como você precisa que as pessoas falem com você para você se sentir respeitado? O que você precisa e merece receber das pessoas? O que você tá tolerando ou fingindo gostar entre os seus deveres e obrigações? O ressentimento é uma emoção reveladora, apesar da doença que ele causa, né? Porque ele é parte de uma tríade do mal, que é a arrogância, a falsidade e o ressentimento. Nada causa mais dano do que essa trindade aí no submundo. O ressentimento, ele significa duas coisas. Ou a pessoa ressentida, ela é imatura, que a pessoa tem que parar de se lamentar e seguir em frente, começar a amadurecer. Ou tem uma tirania em progresso, que está sendo depositada na sua vida. E nesse caso, a pessoa subjugada, a pessoa que está sofrendo essa tirania, tem o dever de não se calar, de realmente falar o que incomoda, de se impor no mundo da forma como ela acha que é justo. Porque a consequência do silêncio é sempre pior, sabe? É muito mais fácil a gente ficar quieto, evitar conflito, mas a longo prazo isso é mortal. Quando você tem algo a dizer, o segredo é uma mentira. E aí o autor sugere que a gente invoque conscientemente esse crítico interno que nós temos. Essa é uma estratégia de vários psicólogos, de falar com o nosso eu criança, né, para curar certos traumas. E esse autor também é psicólogo. Ele é muito estudioso e o que acontece? Quando a gente começa a conversar consigo mesmo, com essa vozinha que tá falando ali da gente, dessa chuva de carga pesada que jorra sobre nós em relação à nossa existência, ele sugere que a gente peça antes de dormir, em algum momento do dia, a gente perceba que essa voz falou com a gente e que a gente converse com ela. Parece coisa de doido, né? Assim, nossa, eu sou uma pessoa doida. Mas aqui, vou te falar que ela responde, ela funciona. Em algum outro momento você tem uma resposta. É incrível como que nós não somos uma pessoa só. Nós somos assim, sei lá, a consciência, que é quem olha sobre duas pessoas, esse crítico interno e um sonhador sem chão, sabe? O bem e o mal e a consciência que reúne essas duas sabedorias ali. Nada mais é do que o id, o ego e o superego, segundo Freud, que se tiver alguma coisa desarranjada, alguma coisa que precise ser melhorada, que ele nos ajude a fazer. É quase que negociar, sabe? Com nós mesmos. Devagarinho a gente vai entendendo por que esse personagem crítico tá ali, o que ele quer nos dizer, o que ele quer nos ajudar a evoluir. O que ele quer
da gente, porque ele também faz parte de nós. Se no momento que você viu, comparou, você falar assim: o que você quer que a gente faça em troca da sua comparação? Talvez se eu arrumar o quarto, passar o aspirador de pó, a gente possa tomar uma xícara de café com brigadeiro. Tem alguma coisa que eu posso fazer em troca da sua cooperação? E aí que entra que em algum momento pode até ser uma criança, tá? A sua criança, quando você era criança, que há muito tempo foi perdida naquele trauma, foi perdida naquela situação que causou, que cobrou de você pro resto da vida. Aquela voz que martirizava. Eu tenho uma situação dessa que aconteceu na minha vida. Eu tenho muito complexo com a minha pancinha, sabe? Eu tenho uma barriga pequena, mas eu tenho, assim, uma pochete. Depois que eu engravidei, engordei mais, ela voltou mais flácida, ela não tá igual ela era antes. E mesmo antes eu não era satisfeita. Mesmo que hoje eu olhe pra antes e fale, nossa, tava ótimo. Na época eu não sentia bem. E conversando com essa criança, eu lembrei de um dia que uma tia minha que já morreu falava assim comigo quando eu era criança: sobe essa calça, você tá usando essa calça baixo demais, Thaís, pra baixo da barriga. Olha como a sua barriga tá caindo sobre a sua calça. E eu era uma criança não gordinha, mas não era magrela, sabe? Eu era bem assim, mais para rechonchudinha. E eu sempre valorizei o meu conforto. E eu era muito mais confortável com a calça pra baixo da minha barriga. E a minha barriguinha dobrava. E ela falou assim: Thaís, se você não subir essa calça, você vai ter uma banha pro resto da sua vida. Irreversível. Naquele dia eu fiquei imaginando todas as novelas que eu via, as mulheres eram magras, lindas, da forma como eu gostaria de ser quando eu crescesse. E aí eu pensei, gente, se eu tiver uma barriga irreversível. E eu entendi onde estava minha criança ferida em relação a isso. Pode parecer banal, né? Para qualquer, cada um tem seu pepino, que é banal para os outros, mas extremamente profundos para si, né? E depois que a minha tia falou isso, eu realmente comecei a usar minha calça pra cima, sabe? Eu falei, tia, ainda dá tempo da minha barriga voltar ao normal e eu não ficar com essa banha. Ela falou assim, dá sim, Thaís, mas você tem que começar a partir de agora. Realmente ficou irreversível. É uma marca mesmo que eu tenho. Parece que a calça... Parece que a calça apertava aqui e minha banha caía em cima, sabe? Minha tia queria o meu bem, mas era uma estética que eu não me preocupava, que passou a preocupar a partir daquela situação. Nem boa, nem ruim, eu me traumatizei. Eu foquei naquilo pra sempre. Como que a minha barriga vai se desenvolver? Eu devia ter o quê? Uns 6 anos. E aquilo ali virou uma obsessão, né? Sempre que eu olhava pro meu corpo, eu olhava a minha barriga. E ela nunca tava do jeito que deveria, na minha opinião, na minha comparação com as demais barrigas que eu idealizava. E foi assim, conversando com minha mentalidade crítica, que eu cheguei na raiz do trauma, que não foi curado, mas só de ter sido conhecido, só de eu estar numa fase de conhecer de onde veio, já é o primeiro passo para a cura, sabe? Já é o primeiro passo para eu conseguir me libertar disso. Fazer o possível para ser o melhor que eu posso, mas aceitar a condição que eu existo, porque ela já é perfeita. Não é um problema de saúde, não é nada. É um detalhe. É muito difícil a gente invocar essas partes esquecidas nossas, o submundo do nosso inconsciente. E a gente vai erradicando aos poucos os pequenos caos que acontecem na nossa vida, bem devagarinho. É meio que assim, quais serpentes eu posso banir do meu guarda-roupa e da minha mente. Então, enquanto eu destralho meu guarda-roupa, tiro tudo que não precisa mais, ao mesmo tempo eu tiro tudo que não precisa mais, junto. É um ato, por isso que eu falo sempre sobre o minimalismo, sempre sobre esse destralho constante. Isso é uma coisa que, isso é uma associação da alma, é uma experiência da evolução em que nós mantemos as coisas organizadas, a gente vive entre um caos e uma ordem, e enquanto isso estiver em equilíbrio, a nossa vida flui de uma forma perfeita. E é saber viver cada um deles com respeito. E foca em algo pequeno, sabe? Não é interessante a gente estipular uma meta gigantesca. Nossa, vou curar esse trauma da minha barriga amanhã, não quero mais fazer uma lipoaspiração. Não é assim, sabe? É um diálogo, é um novo olhar a cada dia. É um processo, sabe? Cada um tem o seu. E a frase é a seguinte: no final do dia, eu espero que as coisas estejam um pouquinho melhores do que estavam pela manhã. Eu
que eu poderia fazer de pequenininho para que isso aconteça? E eu vou ser recompensada. A primeira coisa que eu vou fazer no dia é ir no CrossFit. E depois que eu voltar, eu vou tomar um café da manhã muito caprichado, da forma como eu quiser. Mas eu vou e volto de bicicleta. Tenho certeza que hoje, chegou no final do dia, eu senti que eu tô no caminho. Pode ser lento, pode durar, sim. Às vezes a gente quer a meta, assim, magra, corpo ideal para o casamento. Ou se satisfazer com a constância, com a evolução contínua e gradual, de resultado permanente, que é o nosso equilíbrio. Tudo de uma vez é demais. Não adianta a gente ter antes de ser, entende? Tudo que a gente é são consequências dos nossos hábitos, na maioria das vezes. Então, a gente repete isso amanhã e amanhã e amanhã. E a cada dia a nossa base de comparação fica um pouco mais alta. Isso é mágico. São juros compostos. Como se a gente tivesse cada vez mais alto, melhores, assim, uma evolução constante e conscientes disso. Como se a gente estivesse agora fazendo pedido para as estrelas, de tão grande que nós estamos. Que a comparação verdadeira que nós temos que fazer é com quem nós fomos ontem e não com quem o outro é hoje. E assim a gente só melhora, a gente se satisfaz, a gente comemora, a gente se respeita, se acolhe, reconhece nosso tempo, nossos processos. E lembra, isso é melhor do que ganhar, isso é vencer, porque ganhar é a forma mais importante de vencer. E a gente só vence quando nos comparamos com nós mesmos de ontem. Você não precisa ser invejoso porque você não sabe se realmente a vida do outro é melhor que a sua. Você não precisa mais ficar frustrado porque você aprendeu a focar baixo e ser paciente, perseverante. E as soluções para os seus problemas particulares têm que ser ajustados para você, pessoalmente e precisamente. E você tá menos preocupado com as ações dos outros, porque você tem muito o que fazer. Cuide desse dia e foque o bem supremo. Agora, a nossa trajetória é em direção ao céu. Então, assim, ser feliz ao realizar a jornada pode ser muito melhor do que chegar no destino. Peça e receberás, bata e a porta será aberta. Se você pedir com vontade e bater na porta como se quisesse entrar, pode ser que seja oferecida a chance de melhorar sua vida um pouco, depois muito e depois completamente. E com essa melhoria, algum progresso será realizado no seu próprio ser, e isso é extremamente satisfatório, pleno. E, gente, leiam esse livro, vai revolucionar a vida de vocês. Como está revolucionando a minha. Inclusive, eu tô numa regra agora que fala sobre os limites que nós devemos impor para os nossos filhos. Eu realmente me senti outra pessoa depois disso tudo, sabe? Foi uma lavada de alma. Eu espero muito ter auxiliado de qualquer forma aí na sua vida. Se você gosta desse tipo de conteúdo, lembra de deixar seu like e se inscrever no canal. Te espero muito no próximo vídeo. E se você gosta desse tipo de conteúdo, lembra de se inscrever no canal e deixar seu like. Isso me ajuda muito a direcionar para o caminho certo.